Péssima notícia para o Palmeiras, o Fluminense desistiu da contratação de Rony. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai trazer todos os detalhes dessa operação frustrada e vai contar também que o Verdão tinha esperança de, depois de negociar o Rony, contratar John Arias. Preciso te atualizar também sobre o negócio entre Corinthians, Cruzeiro e Fagner, que ficou ainda pior pro Timão. Já o São Paulo corre o risco de tomar um chapéu de um time da Série A por Natanael. Falo também sobre a reapresentação de Fabrício Bruno no Flamengo e ele não anda nada satisfeito. Tem novidade importante no Grêmio, mais perto de anunciar a contratação de Cuellar. Cristaldo do Grêmio pode pintar no Cruzeiro e as dívidas do Atlético têm uma atualização importante, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Bora direto para as notícias. Antes só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero lembrar ainda que o programa do Nicola dessa terça-feira, ou melhor, quarta-feira, começa às 7 da noite. Bora começar o giro de notícias e a primeira informação é sobre o Al Rayyan do Catar, que ofereceu 3 milhões de dólares ao Botafogo pelo volante Gregore. São 2 milhões e meio de dólares fixos, além de 500 mil dólares em bônus. Botafogo ainda não se posicionou. Vale a lembrança de que o Al Rayyan é o time dirigido por Arthur Jorge. Por falar no Botafogo, o clube campeão brasileiro da Libertadores ainda não pagou os prêmios por esses títulos a seus jogadores. Os atletas ainda reclamam de 13º e férias pendentes. Tem alguns empresários se mobilizando para tentar uma greve na reapresentação do elenco agora em janeiro. Quero contar também que o Vasco oficializou a chegada do zagueiro Lucas Oliveira, contratado depois de rescindir seu contrato com o Cruzeiro. A Raposa fica com 50% do valor de uma venda futura. O Vasco é dono dos outros 50%. Já o Santos está tentando contratar Álvaro Barreal, atacante argentino que esteve no Cruzeiro. A indicação e a negociação está sendo conduzida pelo Pedro Martins, CEO do Santos, e que trabalhava até a temporada passada na própria Raposa. Para completar em relação ao Santos, o Peixe também sondou o Porto pelo empréstimo do Gabriel Veron, mas a mesma resposta que foi dada ao Vasco da Gama também foi dada ao Santos. A ideia do Porto não é negociá-lo por empréstimo, e sim em definitivo. Para completar o giro de notícias, o Fortaleza está acertando a contratação do zagueiro Gaston Ávila, argentino, canhoto, 23 anos de idade, que pertencia ao Boca Juniors e atualmente joga no Ajax. A saideira do giro de notícias, o Bahia anunciou a contratação do volante Eric, ex-Atlético Paranaense, jogador de 27 anos de idade, comprado por 4 milhões e meio de euros, ou quase 29 milhões de reais. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, que anunciou nessa quarta-feira os detalhes da sua dívida em relação ao mercado. Dívida que aumentou em 90 milhões de reais. O Galo devia em 2024 algo na casa de 1 bilhão 310 milhões. A última atualização aponta esse valor da dívida de 1 bilhão 310 milhões era de 2023. O cenário atual é de uma dívida de 1 bilhão e 400 milhões de reais. São 507 milhões de reais com bancos, um aumento considerável levando em consideração que em 2023 eram 465 milhões. Também houve crescimento na dívida com o Profut e o Perse, 354 milhões atuais contra 323 milhões. O Atlético conseguiu diminuir sua pendência em relação à Arena MRV. A dívida que era de 486 milhões caiu para 410 milhões. Para completar, em relação a contas a pagar, eram 36 milhões, hoje 129 milhões. Até por isso, o torcedor do Galo não dá para esperar por reforços extremamente caros. Vai haver um ou outro grande investimento e os demais chegarão para compor o elenco. Sobre as tratativas em relação ao Arthur do Zenit, proposta de 10 milhões de euros, feita pelo Galo ao time russo, não foi aceita. Os russos querem 15 milhões de euros para recuperar o investimento feito quando da contratação do jogador junto ao Palmeiras. Bora falar agora sobre a chance de Cristaldo, meio atacante que pertence ao Grêmio, virar reforço do Cruzeiro. Essa especulação ganhou bastante força nas redes sociais nas últimas horas, especialmente depois que o Cristaldo se recusou a renovar o contrato com o Grêmio. O contrato é longo, mas haveria a necessidade de uma compensação financeira. Ele quer um aumento salarial para estender esse vínculo. E o Grêmio não está disposto a oferecer o aumento desejado. Diante desse cenário,
começou a surgir uma série de especulações, incluindo a de que ele estaria de mudança para o Cruzeiro. Ouvi de uma fonte cruzeirense do departamento de futebol a seguinte frase, abre aspas, esquece o Cristaldo, não temos interesse, fecha aspas, o Cruzeiro entende que já contratou um meia para substituir o Matheus Pereira em caso de necessidade ao longo da temporada. Trata-se do Eduardo, que chegou depois de rescindir ou de terminar seu contrato com o Botafogo. Ele não teve o vínculo prorrogado por lá, ficou livre do mercado, inclusive já foi apresentado pela Raposa. Só para completar, a única conversa que existiu recentemente entre Cruzeiro e Grêmio se deu pelo Marlon, lateral esquerdo que pertence ao Cruzeiro, esteve nos planos do Grêmio, mas não houve acordo. Bora falar agora sobre o Grêmio, de olho ou muito perto de anunciar a contratação de Cuéllar. Contei para vocês nos últimos vídeos que o Al-Shabaab decidiu vender o volante colombiano de 32 anos de idade. Surgiram também notícias de que o Fluminense era o favorito para contratá-lo e que o Corinthians, a pedido do Ramon Dias, tentou a sua contratação na janela da metade do ano. Mas quem está perto de fechar mesmo é o Grêmio, que já tem um acordo com o volante colombiano. Salários, tempos de contrato e luvas, todas acertados. Resta a definição do Cuéllar, ou melhor, do Grêmio com o Al-Shabaab. Se essa operação for concluída entre os clubes, ele deve ser anunciado a qualquer momento. Jogador que acabou perdendo espaço e moral lá no clube saudita. Ele está na Arábia Saudita desde que saiu do Flamengo. Foi jogar primeiro no Al Hilal, depois no Al-Shabaab, pretendido por vários clubes brasileiros nos últimos anos, negócio bem perto de ser sacramentado. Cuéllar que chega para jogar ao lado dos outros volantes do elenco, o Vila Sante, o Dodi, o PP, Ronald e Milá. Só para completar, nos últimos dias, Fluminense e Red Bull Bragantino também demonstraram interesse, mas não conseguiram vencer o Grêmio nessa disputa. Preciso falar agora sobre a chance de o São Paulo tomar um chapéu de um time da Série A, no caso o Atlético Mineiro, por Natanael. São Paulo busca um lateral direito desde que tomou a decisão de não renovar o contrato com o Rafinha. E o lateral de 23 anos do Curitiba passou a ser a bola da vez. Até porque o Natanael gostou da proposta feita pelo São Paulo e está batalhando nos bastidores para conseguir sua liberação no Curitiba. O contrato do Natanael com o Coxa termina em dezembro desse ano e ele já anunciou que não renovará, mas depende de um acordo entre o São Paulo e o Curitiba para que o negócio possa ser dado como oficial. Foi nesse interim que o Atlético Mineiro apareceu procurando primeiro o Curitiba, o que animou os dirigentes do Coxa. Hoje posso assegurar que a preferência do Curitiba é de fazer negócio com o Galo em vez de fazer negócio com o Tricolor. Resta saber se vai haver acordo entre os clubes e mais, se o Natanael vai abrir mão de jogar no São Paulo, para onde ele já demonstrou sua intenção de atuar, para defender o Clube Atlético Mineiro. Galo que não terá o Mariano para essa temporada, mas que manteve o Saravia para 2025. Só para completar o noticiário do São Paulo, para tentar convencer o Curitiba a fazer negócio, o Tricolor chegou a oferecer alguns jogadores, entre eles o volante Luan, que disputou a última temporada pelo Vitória. Só para arrematar ainda sobre o São Paulo, César Luiz Melo trouxe a informação de que Egson Mendes rescindiu seu contrato com o São Paulo. Não é oficial ainda, existem negociações, essa é a ideia do São Paulo, mas o martelo não foi batido até esse momento. Preciso te contar agora sobre a apresentação do Flamengo depois do período de férias, que ficou marcada por um grande bico de Fabrício Bruno. O zagueiro que tenta sair a todo custo para jogar no Cruzeiro não gostou de se reapresentar com os atletas do Fla. Ele entendia que já deveria ter sido negociado com o Cruzeiro. Importante contar como o mundo dá voltas. Alguns meses atrás, era o Flamengo quem fazia cara feia para o Fabrício Bruno, depois de o atleta se recusar a se transferir para o West Ham. Na oportunidade, a operação de 13 milhões de euros, mais 2 milhões de euros em bônus, Fabrício Bruno entendeu que a proposta do clube inglês, do ponto de vista financeiro, salarial, não era das melhores e ele optou por ficar. Agora o Fabrício Bruno está desesperado para se mudar para o Cruzeiro, mas é o Flamengo quem tenta dialogar para conseguir mais dinheiro. A operação hoje está na casa dos 7 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus. Flamengo e Cruzeiro discutem um pouquinho mais de valor ou um percentual menor para a Raposa. A tendência é que o negócio aconteça, embora ainda não exista um acordo. Só para completar, José Boto, novo diretor esportivo de futebol do Flamengo, concedeu entrevista e admitiu que o segredo é a alma do seu negócio. Ele não pode ficar falando sobre contratações ou coisas do tipo. Tenho contado para vocês há dias que Juninho, atacante do Karabab, está bem perto de virar reforço rubro-negro. A saideira em relação ao José Boto, o dirigente português disse que tem como missão vencer os técnicos portugueses que fazem sucesso no Brasil, até porque o treinador do Fla é brasileiro, Felipe Luiz.
Preciso te contar agora sobre Fagner no Cruzeiro. E o negócio ficou ainda pior para o Corinthians. Que ele seria emprestado, com o Corinthians ajudando com parte dos salários, isso já era público notório. Hoje, o Corinthians acabou por divulgar o acerto, o empréstimo do atleta sem nenhum mais detalhe. Fui confirmar com o dirigente cruzeirense sobre as condições do acordo. E esse dirigente cruzeirense admitiu que a Raposa vai bancar apenas R$300 mil por mês dos 800 mil a que tem direito o Fagner. Sim, o Corinthians topou, aceitou emprestá-lo sem custos e vai bancar a maior parte dos salários, R$500 mil por mês ao Timão, R$300 mil por mês pro Cruzeiro. O Fagner renovou na metade do ano passado de forma absolutamente inexplicável o seu vínculo por mais 2 temporadas, ou seja, ele está vinculado ao Timão até dezembro de 2026. Tem só uma parte importante que eu vi desse dirigente cruzeirense para justificar essa diferença. Por que o Corinthians paga 500 mil? Boa parte desse valor está atrelado a dívidas que o Timão já tinha com o jogador. Então o Cruzeiro mostrou para os dirigentes corintianos que não seria justo o Cruzeiro assumir dívidas que pertencem ao Corinthians relacionadas a outros anos. O Augusto Melo aceitou. Tenho certeza que a notícia com essas cifras vai causar ainda mais revolta no torcedor alvinegro. Bora fechar o vídeo para falar sobre Palmeiras, Rony, Fluminense e John Arias. O Palmeiras estava desesperado para fazer acordo com o Fluminense pela venda do Rony. Entre os clubes já estava tudo acertado no valor de 8 milhões de dólares. O Palmeiras ficaria com metade dessa grana e o restante, 4 milhões de dólares, seriam divididos entre o Rony e o Atlético Paranaense. Mas não houve acordo financeiro entre o atacante e o Fluminense. O Flu chegou a oferecer R$1 milhão, Rony pediu um reajuste, ele quer ganhar mais no Fluminense do que ganha atualmente no Palmeiras, entre R$1,50 milhão e R$1,100 mensais. Mário Bittencourt chegou a sugerir um salário maior atrelado a metas relacionadas a bônus. Você vai ter direito a um valor maior se disputar um determinado número de partidas nesse ano de 2025, no ano de 2026. Rony respondeu que não tinha intenção de se mudar do Palmeiras nessas condições e diante desse desacordo, Palmeiras e Fluminense e John Arias anunciaram, pelo menos momentaneamente, que não haverá negociação. Se o Fluminense aumentar sua proposta, as conversas podem ser retomadas. Onde é que o John Arias entra nessa história? Ouvi de uma pessoa do Palmeiras que o Verdão estava convencido de que depois de negociar o Rony com o Flu, teria maior facilidade em convencer o Mário Bittencourt, em caso de negociação do John Arias, a negociá-lo com o Palmeiras. Vale a lembrança de que desde o ano passado o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, tem se demonstrado irredutível em relação a não negociar o seu principal craque com times brasileiros. Mas dentro do Palmeiras existia a expectativa de que com esse acordo facilitado com o Fluminense, em vez dos 12 milhões de euros, o Palmeiras estava aceitando 8 milhões de dólares, isso poderia permitir uma negociação um pouco menos complicada para que John Arias virasse reforço alviverde. Com o desfecho negativo do caso do Rony, o Palmeiras nem terá como avançar em relação ao atacante colombiano. Só para completar o noticiário do Palmeiras, o Verdão anunciou nas últimas horas a prorrogação do contrato de Gustavo Gomes, novo vínculo até dezembro de 2027. Jogador contratado em 2018, dono de 12 títulos nesse período. Já são 37 gols, o zagueiro com mais gols na história alviverde. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente se encontra mais tarde às 7 da noite aqui mesmo. Tem programa do Nicola. Tchau!